Olá, vamos resolver agora o exercício 7 da lição número 4. O enunciado do problema diz o seguinte: um elétron entra na região de um campo elétrico uniforme E igual a 200 N por Coulomb, como mostrado na figura. Com velocidade inicial VI igual a 3,00 vezes 10 na 6 metros por segundo. O comprimento horizontal das placas é L igual a 0,100 metros, sendo que a massa do elétron, ME, é igual a 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Na letra A, é perguntado qual a aceleração do elétron enquanto ele está entre as placas. Como determinamos a aceleração? Primeiramente, o campo elétrico ele só age na direção y. Então, a aceleração no eixo x, AX, vai ser igual a zero. Então, no eixo x, temos um movimento retilíneo uniforme. Já a aceleração no eixo y, ela vai ser igual à carga da partícula, que é menos e. Então, eu coloco aqui um sinal fora que eu vou escrever uma fração. Então, carga vezes o campo elétrico dividido pela massa do elétron. Então, basicamente, QE dividido por M. Como a carga é menos E, aparece esse sinal negativo aqui. Agora, é só substituir os valores. Então, temos a carga do elétron, que é 1,60 vezes 10 na menos 19 Coulomb. E temos o campo elétrico, dado no enunciado, de 200 Newton por Coulomb. Agora, isso tudo dividido pela massa do elétron, que é 9,11 vezes 10 na menos 31 kg. Multiplicando esses números, e as unidades, obviamente, nós vamos obter uma aceleração em y, que é igual a menos 3,51 vezes 10 na menos 10 na 13. Ótimo. Metros por segundo ao quadrado. Então, está resolvida a letra A. Vamos agora para a letra B, que é quanto tempo ele leva para atravessar o campo. Ou seja, quanto tempo o elétron leva para atravessar essa região entre as duas placas com campo elétrico. Então, como no eixo x nós já determinamos que a aceleração é zero, nós temos um movimento retilíneo uniforme. Podemos simplesmente resolver um movimento nesse eixo, um movimento retilíneo uniforme, o que é bastante simples. Então, a posição final ela vai ser igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A velocidade é constante, não temos aceleração. A posição inicial é dada aqui no próprio enunciado como sendo 0, 0. Então, em x ela é 0. E a posição final vai ser igual ao comprimento dessa placa. E o comprimento dessa placa é L. Então, isso aqui é igual a L. Então, o que a gente fica com L é igual a Vx vezes o tempo. Ótimo. Assim, podemos isolar o tempo. O tempo vai ser igual a L dividido por Vx. Temos, então, o valor do comprimento das placas, que é 0,100 metros. Isso dividido, então, pela velocidade inicial, que é 3,00 vezes 10 na 6 metros por segundo. Assim, então, a gente obtém o tempo t de 3,33 vezes 10 na menos 8 segundos. Então, unidades se cancelam, sobra o segundo. E essa é a resposta da letra B. Muito obrigado. Agora vamos à letra C. A letra C pergunta: qual o deslocamento vertical do elétron
ao atravessar o campo. Ou seja, aqui ele quer saber o quanto o elétron desceu até chegar no final das duas placas. Agora, a gente tem que resolver, então, um movimento com aceleração uniforme, devido a esse campo elétrico. Então, usamos a equação do movimento retilíneo uniformemente variado. YF é igual ao Y inicial mais então, mais a velocidade inicial em Y vezes o tempo mais 1/2 da aceleração em Y vezes tempo ao quadrado. Imagino que essa equação seja muito bem conhecida de vocês. Então, qual é o Y inicial? A gente sabe que é 0 por conta das condições iniciais dadas pelo problema. Então, esta é 0. A velocidade inicial só tem componente em x, então em y ela é 0. Então esse termo também é igual a 0. E a aceleração em y a gente já determinou, menos 3,51 vezes 10 na 13. Na letra A do problema, a gente determinou essa aceleração. Então, o tempo também a gente já determinou. Então, o tempo é igual a 3,33 vezes 10 na menos 8 segundos. Basicamente, já temos todos os termos, então, para determinar o y final. A gente vai ficar... Os dois primeiros termos são 0. Só sobra, então, meio de AYT ao quadrado. Então, teremos 1/2 de menos 3,51 vezes 10 na 13 metros por segundo ao quadrado vezes 3,33 vezes 10 na menos 8 segundos. Ótimo. Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai achar o valor de menos 0,0195 metros. Ou seja, menos 1,95 centímetros. Então, essa partícula desceu daqui até aqui 1,95 centímetros. E esse foi o exercício número 7 da lição 4. Muito obrigado pela atenção e até o próximo exercício.